Nesse vídeo eu vou tratar com vocês a respeito do seguinte tema: com a eventual quebra do Credit Suisse, o que pode acontecer com a HGLG e outros fundos imobiliários administrados pelo Credit Suisse e também o que pode acontecer com os cotistas desses fundos. Então vem comigo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botãozinho aí embaixo de inscrever-se para ajudar esse canal. E o Credit Suisse, nessa onda de quebradeira de instituições financeiras norte-americanas regionais, o grande símbolo dessa quebra no presente momento foi o SVB, despencou mais de 20% recentemente. Inclusive aqui no país, o mercado de fundos imobiliários está bastante volátil, algo que é bastante atípico. Por exemplo, o HCTR11, que acabou desabando 30% nos últimos meses, acabou disparando 10%, ou seja, o mercado, que é considerado por muitos mais conservador, está bastante especulativo no momento. E para quem não sabe, o Credit Suisse é um administrador de fundos imobiliários aqui no país. Acontece que desde o ano de 2022, o Credit Suisse vem apresentando prejuízos, mesmo sendo o segundo maior banco da Suíça. Há especulações de que talvez a UBS poderia comprar o Credit Suisse, mas isso não passou de uma especulação, já que o próprio UBS depois deixou de confirmar essa suposta intenção. Por outro lado, o príncipe herdeiro saudita estaria de olho no Credit Suisse, então você já começa a perceber que já há diversos grandes players de olho no Credit Suisse, porque está muito difícil dele manter a sua solidez financeira, a sua solvência, já que está havendo, além dos prejuízos, uma crise de confiança muito grande no Credit Suisse, que esteve envolvido no passado com polêmicas até envolvendo lavagem de dinheiro e criminosos, e essa crise de confiança talvez seja a pior crise que pode atingir uma instituição financeira, já que todo mundo começa a tirar os seus recursos de lá. Quando isso acaba ocorrendo, diante da sistemática de reservas fracionárias, o banco acaba quebrando muito rapidamente, porque ele não tem todos os recursos sob depósito, aqueles recursos que foram depositados pelos seus clientes. E cada vez mais se cogita da necessidade de aumento de capital no Credit Suisse, ou seja, um follow-on, uma oferta pública subsequente de ações para melhorar a estrutura de capital do Credit Suisse. Do contrário, ele pode enfrentar um desmembramento, ou seja, o Credit Suisse poderia se desmembrar em várias unidades de negócio, vender alguns ativos, realizar eventualmente até alguma cisão. E o prejuízo do ano de 2022 foi o maior no Credit Suisse desde 2008, projetando ainda mais perdas em 2023, gerando ainda mais preocupação nos investidores, considerando que o Credit Suisse é um dos maiores bancos da Suíça. O Banco Nacional Suíço, que é como se fosse o Banco Central aqui para o Brasil, já disse que vai fornecer liquidez para o banco, afinal, a quebra dele seria um desastre financeiro e econômico catastrófico lá na Suíça e no mundo. E aí as ações do Credit Suisse aceleraram ainda mais queda por conta do seu investidor saudita dizer que não poderia mais aumentar posição no Credit Suisse ou fazer algum aporte por uma questão regulatória. E muito embora a crise do Credit Suisse e do SVB não venha a atingir os bancos privados aqui no país e eventualmente até as empresas aqui do país, a dúvida que fica no investidor, como eu disse para vocês, está relacionada aos fundos imobiliários do Credit Suisse. E aqui dentro do site de relações com investidores do Credit Suisse, você tem inúmeros fundos imobiliários que são administrados pela asset do Credit Suisse. Dessa forma, você tem o HGRE11, focado em escritórios comerciais, o HGLG11, um dos principais fundos aí do mercado, fundo logístico. Você tem o HGRU11, focado mais em imóveis urbanos, educação e varejo. Você tem o HGCR11, que é um fundo de CRIs. Você tem o HGFF11, que é um fundo de fundo. Você tem aqui o HGPO11, focado em escritórios comerciais, o CBOP11, também em escritórios comerciais, e o HGRS11, focado em imóveis residenciais. E aí, olhando-se para a liquidez desses fundos, você percebe que alguns deles têm baixíssima liquidez. O HGRE11, que é um fundo de escritórios comerciais, tem uma liquidez boa para fundos imobiliários, de mais de 2 milhões de reais por dia. O HGLG11, que é o principal fundo, mais de 4 milhões de reais por dia. O HGRU11 também, mais de 3 milhões por dia. O HGCR11, o fundo de CRIs, também tem uma liquidez boa, 3,8 milhões. Agora, o HGFF11, uma liquidez muito baixa, de 500 mil reais por dia. Assim também o HGPO11, menos de 500 mil reais. O CBOP11, muito baixa liquidez, não dá nem para olhar para esse fundo.
até por isso que ele é tão barato assim, tão cuidado ao olhar apenas o P sobre VP. E aí dessa forma você percebe que apenas 3 fundos aqui, o que já seria algo suficiente. E aí você percebe aqui que apenas os 3 principais fundos aqui possuem uma liquidez interessante, mas o fundo que é de maior interesse dos investidores é justamente o HGLG11, que inclusive é o único fundo aqui administrado pelo Credit Suisse que negocia com ágio sobre o valor da sua cota, sobre o valor patrimonial da cota. Por isso que a sua relação preço-valor patrimonial é de 1,05, ou seja, o mercado está disposto a pagar um prêmio acima do valor patrimonial da cota. Por quê? Porque o fundo apresenta um yield muito interessante. E historicamente, o yield do HGLG11 sempre foi crescente. Veja só essa linha ascendente. Em 2018 pagou 9,60 por cota, aí caiu um pouquinho para 9,12 no ano seguinte, mas depois subiu para R$11,03, depois subiu para R$13,57, depois para R$16,50. Ou seja, apesar de ser relativamente caro por negociar com ágio, entrega crescimento constante de rendimentos. E é isso que busca um investidor de fundos imobiliários. Por isso, eu a princípio, se fosse montar uma carteira de fundos imobiliários, provavelmente colocaria o HGLG na carteira, porque ele é como se fosse a Taesa para uma carteira de dividendos. Muita gente diz que a Taesa está cara, mas ela vem crescendo dividendos ano após ano, com pouca volatilidade, assim como o HGLG. E justamente por ser um fundo muito bom, que a preocupação dos investidores acaba se mostrando presente nesse momento de suposta falência do Credit Suisse. Mas respondendo a pergunta desse vídeo, se de fato o Credit Suisse falir, o que pode acontecer com o HGLG e esses outros fundos que eu citei para vocês? A resposta está na própria lei que regulamenta os fundos imobiliários e os FIAGROS também. É a Lei 8.668 de 93. O artigo 5º diz o seguinte, que os fundos de investimento imobiliário serão geridos por instituição administradora. E essa instituição administradora é um banco autorizado a funcionar como tal pela CVM, a Comissão de Valores Mobiliários. Aí o artigo 6º segue dizendo que o patrimônio do fundo, que são os imóveis desse fundo, por exemplo, ou os CRIs, ou seja, todos aqueles bens que integram o fundo imobiliário, eles serão constituídos por bens e direitos que são comprados pela instituição administradora. Então, o Credit Suisse que fez a compra desses bens. Aí você poderia ficar com medo no seguinte sentido, poderia então, no caso de quebra do Credit Suisse, parte do patrimônio do fundo ser liquidado para pagamento dos credores? Não é o caso. Por quê? Porque o artigo 7º deixa muito claro que a propriedade sobre esses bens para a administradora é meramente fiduciária, ou seja, é uma propriedade resolúvel, uma propriedade temporária, sendo que esses bens não se comunicam com o patrimônio da instituição administradora, ou seja, não há confusão patrimonial. De um lado, temos o patrimônio do fundo imobiliário, do HGLG, de outro lado, temos o patrimônio do Credit Suisse, de tal modo que os credores do Credit Suisse não podem atingir o HGLG e os outros fundos relacionados nesse vídeo. Por isso, os bens do fundo não integram o ativo da administradora, tá tudo fora, não respondem direta nem indiretamente por qualquer obrigação da instituição administradora. A instituição administradora não pode dar esses bens em garantia, não podem ser executados pelos credores, ou seja, os bens do fundo estão livres das obrigações da administradora. O patrimônio do fundo, então, só responde pelas obrigações do fundo. E o artigo 11 dessa mesma lei deixa muito claro também que no caso de liquidação judicial ou extrajudicial do administrador do Credit Suisse, no caso, caberá à Assembleia de Cotistas, que é o órgão máximo do fundo, está acima da administradora, fazer a sua substituição com aprovação pela CVM, designando assim outro administrador. Sendo que nesse caso de liquidação da instituição administradora, o Banco Central nomeia um interventor, que é chamado de liquidante, que será o responsável por administrar o fundo temporariamente até a Assembleia decidir o que vai fazer. E se a Assembleia não eleger uma nova instituição administradora, um outro banco, por exemplo, no prazo de 30 dias úteis contados da decretação da liquidação extrajudicial no caso do Credit Suisse, o Banco Central vai nomear uma instituição para processar a liquidação do fundo. Ou seja, se a Assembleia ficar inerte, ficar silente, o fundo será liquidado. E aí, aqui no caso do site de relações com investidores do HGLG, você tem o seu regulamento. Buscando aqui o regulamento, você vai perceber o que acaba acontecendo internamente numa hipótese de renúncia ou substituição da administradora. É só clicar aí diretamente para o artigo 21 e aqui no regulamento fica muito claro o que está na lei, que a Assembleia vai decidir sobre os rumos no caso de renúncia, substituição ou até liquidação
da administradora. E aqui o artigo 28 trata da hipótese de liquidação do fundo, porque a Assembleia ou vai substituir a administradora ou vai promover a liquidação do fundo. E nesse caso de liquidação do fundo, que como vocês viram pode ser decretado inclusive pelo Banco Central na inércia da Assembleia de Cotistas, o patrimônio do fundo será partilhado aos cotistas, após a sua alienação, a sua venda, na proporção de suas cotas, após o pagamento de todas as dívidas, obrigações e despesas do fundo, não da administradora. Após toda essa partilha, a própria administradora teria a obrigação de cancelar o registro do fundo na CVM, mas caso a administradora esteja sob intervenção, isso vai ser feito pelo liquidante nomeado pelo Banco Central. E aí aqui há mais algumas regras burocráticas, mas no geral o que você precisa saber é que, no caso de quebra do Credit Suisse, você não vai responder por nenhuma dívida do Credit Suisse, tampouco o fundo imobiliário no qual você investe, e a Assembleia Geral de Cotistas decidirá se vai substituir o Credit Suisse ou se vai liquidar o fundo, dissolvê-lo, liquidar o patrimônio do fundo, vendendo todo esse patrimônio, pagando todas as dívidas, e o que restar vai para os cotistas, encerrando assim com o fundo imobiliário e cancelando seu registro na CVM. Então, caso haja quebra do Credit Suisse, tudo vai depender dos cotistas. Vocês irão decidir qual será o rumo do HGLG e dos demais fundos administrados por esse banco. Portanto, é óbvio que seria ruim uma quebra do Credit Suisse, porque geraria uma instabilidade na economia, até mesmo nesses fundos imobiliários. Vocês perderiam um administrador interessante. Acontece que quem toma as decisões de investimento é o gestor. E claro, um outro administrador ia nomear outros gestores, por exemplo. Isso poderia perder um pouco de ganho de eficiência nos fundos imobiliários? Até poderia. E por isso que cabe à Assembleia de Cotistas decidir sobre a manutenção do fundo. De qualquer forma, os efeitos não seriam gravíssimos. Seria um incômodo, claro, um aborrecimento, mas não seriam gravíssimos. Então você não deveria ficar tão preocupado com isso, até porque isso não depende de você. É algo que está fora do seu controle. O importante então é seguir a regra basilar dos investimentos, diversificar e não ficar extremamente exposto em apenas um ativo. Mas já vai deixando aqui nos comentários, você investe em algum dos fundos administrados pelo Credit Suisse? Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Invest. Até o próximo vídeo. Fui!